Meu nome é Mariana Santos, tenho 31 anos, sou jornalista investigativa e, provavelmente, vou desaparecer nos próximos dias. Eu sei como isso parece. Teoria da conspiração, paranoia, tudo isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. O que você faria se descobrisse algo que não deveria existir? Algo tão grande que envolvesse militares, cientistas e outras coisas. Coisas que você não tem nome para descrever? Trabalhava para um portal de notícias independente. Nada muito grande, mas a gente tinha credibilidade. Fazia matéria séria sobre corrupção, desvios, essas coisas. Em julho deste ano, recebi uma mensagem anônima no meu e-mail profissional. Assunto: eles estão testando em civis. Você precisa investigar a Fazenda Santa Helena MT. Normalmente eu ignoraria. Recebo umas 20 mensagens assim por semana. Mas essa tinha um anexo, um documento digitalizado. Parecia oficial. Cabeçalho da Aeronáutica, classificação ultra secreto. O título do documento era Projeto Colibri, fase 3, testes em população isolada. Eu deveria ter deletado aquele e-mail. Comecei a pesquisar. Fazenda Santa Helena era uma comunidade rural minúscula, no interior do Mato Grosso. Uns 200 habitantes, longe de tudo. Aquele tipo de lugar que nem aparece direito no Google Maps. Cavei mais fundo. Achei algo bizarro. Nos últimos 8 meses, 13 pessoas daquela comunidade tinham sido internadas em hospitais da região com os mesmos sintomas: perda de memória de curto prazo, sangramentos nasais inexplicáveis e queimaduras de 2º grau em padrões geométricos na pele. Os prontuários, que consegui através de um contato na área da saúde, todos tinham a mesma anotação manuscrita no canto: encaminhar relatório à CTA, Centro Técnico Aeroespacial. Por que raios a aeronáutica teria interesse em civis com queimaduras estranhas numa vila esquecida? Peguei minhas economias, uma câmera, meu gravador e fui pra lá, sozinha. Meu editor achou que eu tinha pirado, mas deixou eu ir. 3 dias, ele disse. Se não achar nada concreto, você volta. Eu não fazia ideia de que nunca mais seria a mesma pessoa. Cheguei em Santa Helena numa quarta-feira à tarde. O lugar era exatamente o que você imagina. Casa simples, estrada de terra, silêncio pesado, mas tinha algo errado. As pessoas me olhavam com medo? Não, não era medo. Era aviso. Me hospedei na única pousada da vila. Um lugar humilde, tocado por Dona Célia, uma senhora de uns 70 anos. Quando mencionei que era jornalista, ela quase me colocou para fora. A senhora veio por causa daquilo, não foi? Ela sussurrou, olhando para a rua como se alguém pudesse estar ouvindo. Daquilo? Ela fechou a porta, sentou na minha frente. E o que ela me contou? Tem uma base, no meio da mata, uns 15 quilômetros daqui. Eles dizem que é a da aeronáutica. Fazem testes. Mas não é avião, moça. A gente ouve, de madrugada, aquele zumbido que entra na sua cabeça e não sai. E tem as luzes. Luzes? No céu. Mas não são estrelas, não são aviões. São diferentes. E quando elas aparecem no dia seguinte, sempre tem alguém que não lembra da noite anterior ou acorda com marcas. Ela levantou a manga. No antebraço, uma queimadura cicatrizada. 3 círculos perfeitos formando um triângulo. Me disseram que foi acidente com o fogão, mas eu sei que não foi, porque eu lembro de acordar no meu quintal, olhando para o céu, às 4 da manhã, e não lembro de como fui parar lá. Passei o dia seguinte conversando com moradores. Mesmas histórias. Tempo perdido, marcas, o zumbido, sempre apontando para a mesma coisa, a tal base na mata. Decidi ir ver. Peguei meu carro, segui a trilha que os moradores indicaram. Depois de uns 20 minutos em estrada de terra horrível, cheguei num portão. Grade alto, placa. Propriedade da União Federal. Acesso restrito. Autorização necessária. Abaixo, menor. Centro de Pesquisas Atmosféricas Avançadas. CTA. Pesquisas atmosféricas, claro. Deixei o carro escondido e decidi contornar a cerca. Levei a câmera. Se tinha algo ali, eu ia registrar. Andei pela mata por uns 40 minutos até achar um ponto onde a cerca estava danificada. Entrei. E foi aí que vi. Não era uma base, era um complexo. Prédios baixos, hangares gigantescos, antenas parabólicas apontadas para o céu, tudo camuflado pela vegetação, invisível de cima. Tinha seguranças armados, câmeras, jipes com logo da aeronáutica. Me escondi atrás de uma construção abandonada. Comecei a filmar.
E então vi algo que não deveria ser possível. Um dos hangares tinha a porta parcialmente aberta. De dentro saía uma luz azulada, intensa, pulsante, e o zumbido. Aquele zumbido que os moradores falaram, como se vibrasse dentro do seu crânio. Aproximei o zoom da câmera. Dentro do hangar tinha algo suspenso. Não consigo descrever direito porque meu cérebro se recusava a processar o que estava vendo. Não era um avião, não era nada que eu conhecesse. O formato era fluido, como se a estrutura mudasse dependendo de onde você olhava, e brilhava com aquela luz azul impossível. Tinha cientistas ao redor, uniformes brancos, equipamentos e pessoas, civis, uns 5, parados, imóveis, olhando para o objeto, sem piscar. Filmei tudo, mãos tremendo. Então, as sirenes começaram. Alguém tinha me visto. Comecei a correr de volta para a mata. Ouvi gritos, latidos de cães, luzes de lanternas varrendo a floresta. Corri por 15 minutos, pulmões queimando, coração explodindo. Cheguei no meu carro, liguei a ignição. 3 jipes militares bloquearam a saída. Homens de uniforme camuflado, sem identificação, me cercaram. Um deles, um cara com cicatriz no rosto, bateu no vidro. Desça do veículo, agora. Não tive escolha. Me levaram de volta para a base, não para aquele hangar, graças a Deus, mas para uma sala de interrogatório. Mesa de metal, cadeira inconfortável. Espelho falso na parede. O cara da cicatriz sentou na minha frente. Não disse o nome, não mostrou identificação. Você não deveria estar aqui. Sou jornalista, tenho direito de... Você não tem nenhum direito aqui. Essa instalação não existe oficialmente. Qualquer coisa que você viu, não viu. Ele pegou minha câmera, removeu o cartão de memória, quebrou na minha frente. Não tem do que você está falando, eu disse, tentando parecer corajosa. Tenho backup, tenho fontes, isso vai vazar. Ele sorriu, mas não era um sorriso humano, era mecânico, praticado. Mariana Santos, 31 anos, mora sozinha em São Paulo, sem família próxima, relacionamentos casuais, histórico de instabilidade emocional. Já fez terapia por ansiedade e depressão. Meu sangue gelou. Como você? A gente sabe tudo sobre você e vai ser muito fácil fazer você parecer não confiável. Uma jornalista problemática que inventou uma história fantasiosa, que forjou documentos, que teve um surto. Eu não inventei nada. Eu vi aquela coisa no hangar. Silêncio. Ele se inclinou. Que coisa? Percebi a armadilha. Se eu descrevesse o que vi, confirmaria que entrei. Se não descrevesse, eles poderiam alegar que eu não vi nada. Eu não sei o que era, mas não era daqui. Ele assentiu lentamente. Vou te contar uma verdade, Mariana, porque você não vai poder provar. Existem coisas que o público não pode saber. Não porque somos malignos, mas porque a mente humana colapsa quando confrontada com certas realidades. Então, vocês admitem que... Não admito nada, mas vou te fazer uma proposta. Você esquece o que viu aqui, volta para sua vida, continua sendo jornalista e nós esquecemos que você existiu. E se eu não aceitar? Ele deslizou uma pasta para mim. Abri. Eram fotos, minhas, no meu apartamento, dormindo, comendo, trabalhando, tiradas de dentro da minha casa. Nós estamos em todos os lugares, Mariana. Se você tentar publicar qualquer coisa, primeiro, ninguém vai acreditar. Segundo, ele pausou. Acidentes acontecem. Me soltaram 3 horas depois. Me deixaram no carro, me escortaram até a saída da vila. Dona Célia tinha sumido. A pousada estava vazia. Perguntei para os moradores. Que Dona Célia? Essa pousada está abandonada faz anos. Os 13 pacientes que eu havia rastreado, prontuários desapareceram. Meu contato na área da saúde disse que nunca falou comigo, que não conhecia ninguém de Santa Helena. O documento original que recebi por e-mail sumiu. Minha caixa de entrada estava vazia, não tinha nenhum registro daquela mensagem. E o pior, quando cheguei em São Paulo e tentei acessar meus backups na nuvem, tudo apagado. Fotos, anotações, gravações, tudo. Era como se aquela viagem nunca tivesse acontecido. Uma semana depois, estava na minha sala quando a campainha tocou. Era uma mulher, terno cinza, maleta de couro, sorriso profissional. Mariana Santos? Sou da Agência Nacional de Inteligência. Preciso falar com você. Ela entrou sem ser convidada. Sentou no meu sofá, abriu a maleta. Tirou uma foto. Era eu, dentro daquele hangar,
ajoelhada, olhando para o objeto com a mesma expressão vazia dos outros civis. Você não se lembra, lembra? Dos 47 minutos que perdeu enquanto estava lá. Meu coração parou. Eu não entrei no hangar, eu só filmei de fora. Tem certeza? Ela inclinou a cabeça. Porque seus exames toxicológicos que fizemos enquanto você estava dormindo na base mostram traços de uma substância que não existe naturalmente na Terra. E você tem uma marca, braço esquerdo, 3 círculos, formando um triângulo. Automaticamente olhei para o meu braço. Não tinha nada. Ela sorriu. Ainda não, mas vai aparecer. Daqui a 6 dias, exatamente às 3h33 da manhã. Que porra vocês fizeram comigo? Fizemos? Nós não fizemos nada, Mariana. Nós só estudamos. O que eles fazem, isso nós ainda estamos tentando entender. Ela fechou a maleta. Levantou. Uma última coisa. Você vai receber uma oferta de emprego de uma revista grande, internacional. Muito dinheiro, muita exposição. Você vai aceitar e vai esquecer Santa Helena. É assim que funciona. E se eu não esquecer? Ela parou na porta. Então você vai acabar como os outros, os que lembram demais. Aqueles que a gente encontra em manicômios, falando em línguas que não existem, desenhando símbolos que não deveriam ser possíveis, até que um dia simplesmente param. Catatonia total. E passam o resto da vida olhando para cima, para o céu, esperando. 3 dias depois, recebi a oferta, exatamente como ela disse. 6 dias depois, acordei às 3h33 com uma dor no braço esquerdo. A marca estava lá, 3 círculos, triângulo perfeito. Tentei denunciar, tentei publicar, ninguém acreditou. Estresse, disseram, burnout, procure terapia. Aceitei o emprego, mas toda noite, antes de dormir, olho pela janela e juro que vejo aquela luz azul no horizonte, pulsando. E às vezes, quando tá muito silencioso, ouço o zumbido dentro da minha cabeça e não consigo lembrar se sempre esteve lá ou se começou naquela noite, nos 47 minutos que não existem mais. Estou gravando isso num pendrive que vou esconder. Se você tá ouvindo, significa que algo aconteceu comigo. Ou significa que finalmente acreditaram. Ou significa que eles querem que você saiba. E isso é o mais assustador de tudo. Porque se eles estão deixando essa informação vazar, é porque já não importa mais. A fase 3 acabou. E a fase 4 já começou. Quanto do que você lembra é real? E quanto foi colocado lá?